Olá, gente boa do canal Desenha Arte. Você desenhista, tudo bem com você? Estamos aqui com mais um tutorial. Hoje a gente vai mudar um pouco a temática aí. A gente vinha postando aulas com desenhos com lápis grafite, lápis de cor. E hoje a gente vai iniciar uma nova etapa no nosso canal, que é as técnicas molhadas. E a primeira técnica molhada que eu vou mostrar a vocês é a técnica da pintura a gouache. Pintura gouache ou pintura de dedo para criança, que é a de dedo, a que vende a tradicional, e a gouache para adolescentes e adultos que gostam de praticar pintura sobre papel. Então, por que eu vou iniciar as técnicas molhadas com tinta gouache? Porque a tinta gouache é a tinta que é melhor aceitável assim por criança, por adolescentes, e também pela facilidade que você acha em encontrar elas em qualquer papelaria do país. Você vai encontrar a tinta gouache. Então tá aqui um pouco do material que eu vou mostrar para você nesse primeiro tutorial. Bom, então vamos fazer o nosso primeiro exercício com tinta gouache. Vou ensinar a vocês alguns truques para você usar, como usar pincel, como ensinar as suas crianças a pintar. Então a primeira coisa que você vai fazer, como eu falei, é pegar o godê, colocar as tintas e tirar o preto. Tira o preto da criança, certo? Então coloca as tintas na sequência do arco-íris: amarelo, vermelho, azul, verde e o branco, certo? Por quê? Porque aqui são as três cores primárias e mais o verde e o branco para você clarear as cores. Então coloca essas cores nessa sequência e dá para a criança pintar. Essa dica é para você ensinar as suas crianças em casa. Então deixa elas à vontade. Começa tentando fazer alguma coisa, algum desenho com a criança, para poder você mostrar a ela como você, o lado criativo seu, ou seja, demonstrar um pouco de criatividade para poder soltar a mente da criança. Quando a criança tiver a liberdade de criar, você deixa ela à vontade. Aí não dá mais palpite, deixa ela à vontade, deixa ela fazer o que ela quer. Vou dar umas dicas aqui como usar pincel para tinta gouache. Então, o pincel tradicional, o pincel amarelo, o pincel de pelo amarelo. Então, ó, esse pincel, ele é um pincel duro, então o traço dele vai sair retão assim, certo? Então esse seria o pincel para um traço de áreas maiores. Esse aqui é o pincel número 10, você pode estar usando um 14, certo? Olha, um pincel sintético aqui, vamos ver como ele já funciona. Olha, ele já é mais liso, ele desliza com facilidade, certo? O pincel quadrado mesmo, tradicional, olha como ele já funciona, certo? Então vai mostrando para a criança o uso dos pincéis. Se você vai pintar uma área muito grande, você pode estar usando uma trincha também, ó, para encher áreas grandes, certo? Outra coisa, deixa a criança bem à vontade, coloca uma roupa de uso já, uma roupa que ela vai se sujar, não tem jeito, a criança sempre se suja com pintura com tinta gouache. Então, ó, pincel profissional aqui do pelo de Marta, esse pincel aqui dá um acabamento mais preciso. Então, ó, um pincel, o filete que eu falei para vocês, ó, o filete, ele fica bem fino, ou seja, esse aqui é difícil da criança trabalhar porque exige uma perfeição maior no traço, ou seja, para você fazer tracinhos finos, ó, certo? O filete. E temos o 00, que o pelo é menor, ou seja, menorzinho. Aqui é melhor da criança trabalhar para fazer detalhes pequenos, como assinatura, alguns detalhes menores. Então esse pincel 000 chama-se pincel de assinatura, tá ok? E aí nós temos o pincel leque. O leque, ele é aberto assim, você pode estar usando ele para fazer copas de árvores assim, ó, que ele vai ficando arredondado, ó. Joguei amarelo com verde. Vou jogar o verde com azul, um pouquinho de vermelho aqui embaixo. Olha.
Já fechei minha aula. E aí eu vou uso o menor para fazer essa parte do godê aqui. Você usa para você misturar a tinta. Então vermelho com azul, fazer um marrom para fazer o tronco da árvore. Então tenta mostrar como usar os pincéis, como usar a tinta, mas não interfere muito não. Uma dica. Então, gente, agora vamos fazer o nosso primeiro exercício com tinta guache. Uma pinturinha bem simples aqui para você estar fazendo em casa. É bem fácil de fazer. Você pode estar fazendo isso com seu filho. Primeira coisa a dica que eu dei para você é você trabalhar a criatividade dele. Eu trabalho com crianças há bastante tempo, há mais de 8 anos que eu trabalho dando aula pela Fundação de Cultura daqui da minha cidade de Serra Talhada. Foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei a fita crepe, cartolina guache branca, fita crepe, isolei os cantos, deixando uma margenzinha assim para poder servir como uma moldura, certo? Agora eu vou riscar o meu desenho. Vou fazer aqui um pôr do sol com uma cadeia de 2 ou 3 montanhas assim, ó. Uma para cá, uma para aqui e uma lá. E vou colocar um sol aqui, ó. Então esse sol a gente vai estar usando a própria fita crepe. Seria ideal uma fita crepe mais larga, eu não tenho uma fita larga infelizmente. Aqui vou fazer um sol pequenininho mesmo aqui, mas você poderia estar fazendo com a fita mais larga. Então vou cortar ela aqui arredondada. Vou colocar o sol aqui, ó, saindo de trás da montanha. Então mesmo em cima da montanha eu coloquei o sol, certo? Esse exercício você pode estar trabalhando as cores quentes, ou seja, cores quentes, amarelo, você vai precisar de amarelo. Então o sol quando está embaixo aqui perto do sol, a cor é bem amarelada aqui perto da montanha, ó, pôr do sol. Então vou colocando amarelo aqui, ó. No próximo tutorial eu vou fazer um tutorial ensinando a vocês fazerem cores. Então, ó, amarelo com vermelho, que cor eu faço? Laranja. Então, ó, já fiz o laranja. E aí vou introduzindo o laranja. A cartolina guache, a tinta guache, ela tem uma curiosidade. Você pinta, às vezes ela fica bem escura, quando ela vai secando ela vai ficando mais clara. O laranja vai ficando mais escuro, mais vermelho. Dá uma olhada no pôr do sol agora, quando você estiver na sua casa, dá uma olhada no pôr do sol para você ver como ele fica assim. Então lá no final, o vermelho vai passando a ser roxo. Então vermelho, um pouco de azul, ó. Muito roxo. Não gostei, limpo o pincel. Vou fazer de novo. Vermelho, só um pouquinho do azul. Então agora ficou bom. Então eu vou dar umas dicas bem interessantes no próximo tutorial sobre como fazer cor. Vocês vão na próxima aula eu vou indicar a vocês uma aula bem legal. Então aqui eu posso estar sugerindo algumas nuvens. Então ó, bem fácil para fazer com a criança. Olha, estou fazendo uma nuvem mais escura. Minha primeira montanha vai começar no alaranjado. Então vou pegar o laranja, amarelo com vermelho, um pouquinho só do marrom, do roxo aqui, tá mais amarelo. Vou fazer minha primeira montanha lá. Veja, essa cor aqui ela levou só laranja com um pouquinho do roxo.
a segunda montanha vai ficar mais escura. Então vou botar um roxo, um azul com vermelho. E aí você pode trabalhar nas nuances aqui, ó. E aí a terceira montanha, ela vai ficar mais escura ainda. Então, azul, vermelho e um pouquinho só de amarelo. Então veja que você consegue um negro e não é um preto. Se eu tivesse o preto aqui, eu já usaria o preto direto. Já ficaria aquela cor chapada, aquela cor sem criatividade. Então, ó, posso estar retocando se eu ver que a cor não ficou boa. Posso dar uma voltada nessa daqui de novo. Como eu falei, a tinta guache, quando você pinta, que ela vai secando, você vai percebendo que o tom vai ficando claro. Então você pode ir sobrepondo camadas. Ou você pode deixar também ela transparente, que fica bem interessante. Então a grande vantagem da tinta guache é a secagem, que é rápida. Bom, tem meu pôr do sol aí. Agora eu vou lá tirar o meu sol, o meu adesivo que eu botei no sol lá. Tira com cuidado para não rasgar o papel. Olha lá meu sol. E aí eu pego o pincel. O sol está por trás da montanha. Eu tenho que recuperar essa cozinha aqui, ó, para fazer o sol, a montanha por cima do sol. E aí eu posso estar usando um pincel menor para fazer, sugerir algum pássaro, como se fosse um urubu, umas aves aqui bem distantes. Olha como faz um urubu, uma águiazinha, um pássarozinho, um Mzinho aberto. E vou botar outra mais distante, menor. Quanto mais distante, menor. Certo? Então aqui você poderia fazer outras coisas nesse desenho. Você poderia estar criando um tronco de uma árvore aqui, ó. Pegar o pincel filete. Então, essa aula de tinta guache que a gente faz lá no nosso curso é bem interessante, porque é uma aula que permite a criança de criar cores com essas cores quentes. Veja que eu só usei as 3 cores. Só usei o vermelho, o azul, amarelo, vermelho e azul. Eu pintei essa paisagem aqui bem simples. Então, gente, a dica é essa que eu tenho para vocês hoje. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir aí se vocês gostaram, de compartilhar os nossos vídeos, certo? No final você pode estar tirando a moldura. Olha, a dica que eu dou é puxar a fita bem de lado assim, ó, porque você não vai rasgar. Se você puxar ela de vez, você vai rasgar a cartolina guache, porque a fita às vezes é forte, é uma fita mais forte. Olha como fica bonita aí, ó, com a moldurinha bem feitinha, ó. Ficou bem interessante, né? Então foi um desenho de forma bem rápida, menos de 5 minutos. E a gente tem um desenho bem interessante. E aí você pode estar assinando. Como você pode estar assinando? Você pode estar assinando com a caneta aqui fora ou com a tinta branca com o pincel 00.
Então a tinta branca na parte escura. Você pode estar usando a caneta gel branca também. Ok?